E nessa aula agora nós vamos estudar a interpretação da lei penal, beleza? Vamos lá para a tela então? Então agora vamos adentrar na chamada interpretação da lei penal. Matéria muito importante para a sua prova. Vamos começar com a chamada interpretação analógica. Já ouviu falar? Interpretação analógica. Olha só, primeira coisa, professor, o que significa essa interpretação da lei penal? O que significa interpretar? Veja só, interpretar é o método pelo qual o aplicador da lei penal, ou seja, o intérprete, ele vai buscar estabelecer a vontade da lei. Então aqui nós temos o aplicador da lei penal, né, o intérprete da lei, e a vontade dele, a intenção dele em interpretar a lei penal é justamente o quê? Buscar alcançar a vontade da lei. Qual que é a vontade da lei? Ou seja, qual que é o alcance? Qual que é o sentido dessa lei? Então, quando nós interpretamos a lei penal, né, o nosso objetivo é justamente o quê? Você alcançar a vontade. Qual que foi a vontade do legislador? Qual que foi a vontade quando ele criou aquela lei? Qual que foi a vontade quando ele criou aquela norma? Ou seja, esse método de interpretar é justamente para você alcançar o significado e o alcance daquela lei. Agora, quando a gente fala sobre interpretação, é importante você aprender o que significa essa interpretação analógica. Isso já caiu em prova e tem muito aluno que confunde a interpretação analógica com analogia. Toma cuidado. Toma cuidado. Por quê? Professor, eu posso utilizar da interpretação analógica para prejudicar o réu? Posso. Uai, professor, como assim? Não estou entendendo. Toma cuidado. Já já eu vou chegar na analogia. A interpretação analógica pode sim ser utilizada para prejudicar o réu. O que não pode ser utilizado é a analogia, que você vai aprender comigo já já. Então não confunda interpretação analógica com analogia. Por quê? Vamos lá para a tela? Professor, o que significa essa interpretação analógica? Olha só, a interpretação analógica ela é uma forma de interpretação da lei. Então, veja só, a interpretação analógica ela é uma forma de interpretação da lei, que se verifica quando? Olha só, quando dentro de um texto legal, nós temos uma fórmula casuística. Então, o legislador, dentro de um texto, ele traz uma fórmula casuística, apresentando um determinado caso específico, e ele apresenta essa fórmula casuística seguida de uma fórmula genérica. Então, nós temos dentro de um texto legal, nós temos uma fórmula casuística que é seguida de uma fórmula genérica. E essa fórmula genérica, ela deve ser interpretada de acordo com a fórmula casuística, de acordo com o caso anterior. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Vamos lá para a tela. Olha só, exemplo. Homicídio qualificado. Olha só, o homicídio qualificado, você sabe, o homicídio ele tem várias qualificadoras. Eu estou trazendo um exemplo aqui para você entender, ok? Previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º, que traz as qualificadoras do homicídio. Eu peguei aqui a qualificadora do inciso 1. Olha só, o homicídio qualificado, o homicídio pode ser qualificado quando nós temos aqui, ó, um homicídio, quando uma pessoa mata alguém, ó, mediante paga ou promessa de recompensa. Agora, olha o que fala aqui, ó, ou por outro motivo torpe. Agora, veja só. Então, quando uma pessoa pratica um homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, né, o sujeito vai responder pelo homicídio qualificado, né? Então, imagine o seguinte. Imagine que uma pessoa foi contratada para matar outra pessoa, para matar alguém. Essa pessoa que foi contratada, né, para executar, para matar alguém, vamos imaginar então que ela vai lá e mata a vítima, por quê? Porque ela recebeu um determinado valor, já houve o pagamento, ou houve uma promessa de recompensa. Por exemplo, imagine que o sujeito ou já pagou, ou o sujeito fala assim, ó, quando você matar aquela pessoa, eu vou te pagar esse valor aí na sua mão. Então perceba, isso é um homicídio qualificado. Aqui nós temos uma pessoa, o executor então, ele está matando alguém mediante paga ou promessa de recompensa. Perceba que aqui nós temos uma fórmula casuística, porque no texto da lei nós temos um caso específico. Qual que é o caso? Ó, veja só, mediante paga ou promessa de recompensa. Então, essa primeira parte aqui, ó, ela representa o quê? A fórmula, olha só, a fórmula casuística. Casuística. Por quê? Porque a lei trouxe um caso específico, ó, mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui nós temos a fórmula casuística, ok? Só que a lei não para por aí, ó, não para por aí. No texto legal ela continua, ó,
mediante paga ou promessa de recompensa, ou, tá vendo aqui, ó, ou por outro motivo torpe. Olha, por outro motivo torpe. Quando a lei fala outro motivo torpe, quer dizer que mediante paga ou promessa de recompensa é uma forma de motivo torpe. Então, veja só, mediante paga ou promessa de recompensa, veja só, mediante paga ou promessa de recompensa é uma forma de motivo torpe. Porque a lei fala, ó, ou outro motivo torpe. Quando a lei fala outro motivo torpe, perceba, aqui nós temos uma fórmula genérica. Perceba, aqui nós temos uma fórmula genérica. Por que não é casuística? Porque a lei aqui nessa segunda parte não está tratando uma situação específica, forma genérica. Então, veja só, agora que você vai entender de uma forma mais clara, o que é interpretação analógica? Interpretação analógica, veja, deixa eu só mudar de cor aqui para você, ó. Olha só, interpretação analógica, então, é uma forma de interpretação da lei penal quando dentro de um texto legal, tá vendo? Nós temos um texto legal aqui, dentro de um texto legal, né? Nós temos uma fórmula casuística. Olha a fórmula casuística, mediante paga ou promessa de recompensa, tá específico, o caso, tá vendo? Bem específico. Só que a lei, ó, e essa fórmula casuística, ela é seguida de uma fórmula genérica. Qual a fórmula genérica? Ou outro motivo torpe. Agora, a minha pergunta é, o que é outro motivo torpe? Outro motivo torpe é outro motivo que o quê? Que se assemelha a essa situação de paga ou promessa de recompensa. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar o quê? Me utilizar de eu vou fazer uma interpretação análoga. Tá vendo aqui, ó? Essa interpretação análoga eu vou fazer justamente aqui, ó. Por quê? Porque a lei fala, ó, é homicídio qualificado quando você mata alguém mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Só que o que é outro motivo torpe? Outro motivo torpe é qualquer outro motivo que é assemelhado, que é parecido, que é análogo. Análogo a qual situação? A essa situação aqui, ó. A situação de paga ou promessa de recompensa. E por que o legislador faz isso? Pensa comigo, o legislador ele coloca essa fórmula genérica. Por quê? Porque, perceba, não tem como ele colocar especificamente no Código Penal todos os detalhes de forma precisa, todos os detalhes, né, que possam envolver especificamente motivos torpes. Ele colocou uma fórmula casuística, né, mediante paga ou promessa de recompensa. Ele colocou essa situação específica. Agora ele falou assim, ó, ou outro motivo torpe, ou seja, qualquer outra situação parecida com essa, qualquer outra situação análoga a essa situação, veja, também vai ser o quê? É um motivo torpe. Tá entendendo? Então, por exemplo, vamos pegar uma situação que não está descrito aqui de forma casuística, mas é outro motivo torpe porque é parecido. Vamos imaginar então, o que é motivo torpe? Professor, motivo torpe é aquele motivo vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável. Então, pegar um motivo aqui, vamos fazer uma interpretação análoga aqui? Vamos fazer? Então, vamos lá. Imaginem que o filho mata o seu pai para ficar com a herança. Então, veja só, o filho matou o pai para ficar com a herança. Vamos lá. Aqui na lei tá falando assim, ó, o filho matou o pai para ficar com a herança, é homicídio. Tá falando que é qualificado? Não. Mas ele se encaixa aqui, ó. Nós vamos fazer uma interpretação análoga. Ou seja, esse outro motivo torpe, o filho que matou o pai para ficar com a herança, é análogo, é parecido com essa situação de mediante paga ou promessa de recompensa. Por quê? Porque envolve um motivo vil, um motivo repugnante, abjeto, moralmente reprovável. Então, o filho que mata o pai para ficar com a herança, percebe, é um motivo torpe, repugnante, moralmente reprovável. Então, percebe, ele se encaixa dentro desse modelo genérico que está aqui na segunda parte. Como que eu cheguei a essa conclusão? Através da via interpretativa análoga. Eu me utilizei da interpretação analógica, interpretação analógica para chegar nessa conclusão. Perceba, eu estou me utilizando de uma interpretação analógica para prejudicar o réu. Para prejudicar. Tem problema? Não tem. Por quê? Porque essa interpretação analógica, veja só, eu estou fazendo de acordo com a própria redação, ó, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Essa situação que o filho matou o pai para ficar com a herança está dentro do outro motivo torpe. Mas como você sabe disso? Justamente porque eu fiz uma interpretação analógica de acordo com a fórmula anterior, ó, mediante paga ou promessa de recompensa. Percebe que é uma situação parecida, análoga? Então eu fiz essa interpretação para chegar que essa situação também é um motivo torpe. Outro exemplo para você entender. Imagine que o sujeito mata um colega de trabalho, porque o colega de trabalho dele está numa posição superior, está numa posição acima dele no trabalho, que ele ganha mais,
né? Que ele, por exemplo, ele mata o colega para ficar com aquele cargo específico para ganhar, para aumentar o salário dele. Perceba, isso não está especificamente aqui em lei, mas perceba, isso também é um motivo torpe, um motivo vil, repugnante. Tá entendendo? Como que eu cheguei nessa situação? Como que eu cheguei a essa conclusão? Através da interpretação analógica, entendeu? Isso é interpretação analógica. Nós temos, então, lembra disso. Interpretação analógica, então, se verifica quando nós vamos interpretar a lei, quando dentro do texto legal nós temos uma fórmula casuística, seguida de uma fórmula genérica. E aí você vai interpretar essa fórmula genérica de acordo com o caso anterior. De acordo com o caso anterior da fórmula casuística, beleza? Então lembra que a interpretação analógica pode ser utilizada para prejudicar o réu sem nenhum problema, beleza? Agora, não confunda, veja só, não confunda a interpretação analógica com a chamada analogia. Opa, já mudou a história, já muda aqui o instituto. Por quê? Veja só, enquanto a interpretação analógica ela é uma forma de interpretar a lei, aqui nós vamos interpretar a lei. Analogia não é uma forma de interpretar a lei. Analogia é uma forma de integração, não de interpretação. É uma forma de integração da lei. Integração da lei. Por que, professor, integração da lei e não interpretação? Veja só, na analogia nós não vamos interpretar a lei, porque não tem lei para ser interpretada. Na analogia não existe uma lei para ser interpretada. Na verdade, a analogia não é uma forma de interpretação. Não, a analogia é uma forma de integração da lei. Justamente por quê? Para suprir as lacunas da lei. O que é analogia, professor? Veja só, a analogia ela se verifica quando nós aplicamos a um caso omisso, ou seja, nós vamos aplicar a um caso omisso, ou seja, que não há previsão legal. Naquele caso, aconteceu um determinado caso na sociedade. Aquele caso que ocorreu na sociedade, aquele fato, não existe uma lei específica, não existe uma regra legal, um dispositivo legal que discipline aquele caso específico. Então a lei foi omissa. Então, o que é analogia? Analogia você vai aplicar a um caso omisso a lei que trata de um outro caso semelhante, de outro caso análogo. Perceba, então, o que eu vou fazer? O sujeito praticou um fato. Esse fato, veja só, esse fato não tem lei específica sobre esse fato. Não existe um dispositivo legal sobre esse fato praticado. O que eu vou fazer? Eu vou em outra lei, eu vou pegar uma lei que cuida, uma lei que disciplina um caso parecido, um caso semelhante, um caso análogo a esse que não tem lei, e vou aplicar a lei daquele caso semelhante a esse fato praticado que não tem lei. Isso é analogia. É uma forma de integração da lei. Aqui você não vai interpretar, você vai integrar. Você vai pegar uma outra lei que trata de um caso semelhante e aplicar esse caso que não tem uma lei que discipline esse caso. E é por isso que a analogia ela não pode ser utilizada jamais para prejudicar o réu. No direito penal brasileiro, a analogia só pode ser empregada para beneficiar o réu. Ou seja, a analogia só pode ser utilizada para beneficiar o réu, ou seja, em bona parte. Por quê? Porque a analogia ela só se aplica às normas penais não incriminadoras. Lembra disso. Eu só posso utilizar a analogia em relação às normas penais não incriminadoras em obediência ao princípio da reserva legal, da estrita legalidade, beleza? Então, lembra disso. Deixa eu ir aqui para a tela. Então, tá aqui na tela para você, Lembra disso. Analogia só pode ser aplicada em analogia em bona parte. A analogia só pode ser aplicada para beneficiar o réu. Ela só é permitida para beneficiar o réu. A analogia em malam partem, ou seja, aquela para prejudicar o réu, é proibida no direito penal. Beleza? Show? Professor, me dá um exemplo para eu entender. Me dá um exemplo para ficar mais claro aí para mim. Olha só, presta atenção. Se você abrir lá no artigo 181 do Código Penal, lá tem as chamadas escusas absolutórias, né? São algumas situações de isenção de pena. Lá, se você abrir lá no artigo 181, por exemplo, lá no inciso 1 do artigo 181, você vai ver que lá envolvendo os crimes contra o patrimônio, lá fala que é isento de pena o sujeito que pratica um crime contra o seu cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, por exemplo, se o sujeito lá, o marido, o sujeito lá, ele subtrai, ou a esposa, vamos imaginar, tanto faz, vamos imaginar que a esposa, por exemplo, ou o marido, enfim, ele subtrai um do outro um valor da carteira, vai lá na carteira e pega um determinado valor, claro, sem violência ou grave ameaça, pratica um
Furto. Perceba, como envolveu a constância, né? Um ou outro vai lá e pega, às vezes vai fazer uma compra no supermercado, o marido ou a esposa vai lá, olha numa carteira, a carteira tá sem dinheiro, vai lá na carteira do outro e vai lá e pega um dinheiro, pega um valor para comprar alguma coisa para casa. Perceba, nesse caso, eles são isentos de penas. Por quê? O Código Penal, então, trata uma situação de isenção de pena, quando envolve o quê? Um crime patrimonial, claro, sem violência ou grave ameaça, né? Obviamente. E perceba, nesse caso, um furto. E também, obviamente, contra o seu cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, a lei fala que ele, ela, o marido, a esposa, é isento de pena. Agora, perceba que a lei não fala, o artigo 131, inciso 1, não trata a situação para quem vive não instável. Lá fala para quem fala cônjuge, quem é casado. Lá não trata de quem vive não instável. Lá não trata. Ou seja, quem tem só a companheira ali que vive não instável. Mas, professor, eu posso aplicar analogia nesse caso? Eu posso aplicar, então vamos lá, vamos imaginar que o sujeito vive não instável e ele vai lá, ele ou ela, pega na carteira um do outro ali um determinado valor para fazer uma compra. Veja só, nesse caso, não está prevista essa situação no artigo 131, mas eu posso utilizar da analogia? Posso. Aqui eu posso. Então, eles também ficarão isentos de penas. Por quê? Porque aqui eu estou utilizando a analogia para beneficiar o réu. Não tem problema. Então, lembra disso. A analogia em bona parte, para beneficiar o réu, é permitida no direito penal. Beleza? Show? Agora, vou dar outro exemplo para você. Uma situação parecida que aí você não pode utilizar. Se você abrir lá no artigo 61 do Código Penal, você vai ver lá que tem algumas circunstâncias agravantes. Circunstâncias que aumentam, que agravam a pena do réu na segunda fase da dosimetria da pena. Nós temos várias circunstâncias agravantes. Uma delas, se você abrir lá no artigo 61, inciso 2, a linha E, você vai ver o seguinte. Quando o sujeito pratica um crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, presta atenção. Quando uma pessoa pratica um crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, tem uma agravante, tem uma pena agravada. Só que lá fala cônjuge. Então, se o sujeito praticou um crime contra o seu cônjuge, tem a pena. A pessoa praticou um crime contra o seu cônjuge, tem a pena agravada, tem essa agravante. Só que lá não fala quem vive no união estável, companheiro. Para os companheiro. Lá não fala para quem vive no união estável. Aí a minha pergunta é, o sujeito vive no união estável. Aí ele vai lá e pratica um crime contra a sua companheira. Por exemplo, praticou um crime contra a sua companheira, que vive no união estável. Nesse caso, nesse ponto específico, ele vai poder ter a pena agravada? Nesse ponto específico, em relação a cônjuge, não. Por quê? Porque não é cônjuge, não é casado, vive no união estável. No direito penal, cônjuge é para quem é casado. Ainda que notadamente na área civil, na área do direito civil, né? Ainda que os efeitos, as consequências ali são aplicadas, né? Ali simultaneamente para quem é casado, para quem vive no estável, no direito penal não funciona. Direito penal não funciona assim. Quem é cônjuge é quem é casado. Se a pessoa vive no estável, ela não é cônjuge. Então, nesse caso, eu não posso utilizar de analogia para prejudicar o réu. Então, nesse caso, o sujeito praticou um crime, ou ela praticou contra ele, o companheiro ou a companheira contra ele que vive no estável, nesse caso, eu não posso o quê? Aplicar essa agravante, porque ela não trabalha a situação da união estável, só do cônjuge. Entendeu? Então, nesse caso, como agrava a situação do réu, agrava a situação, esse sujeito ou ela que praticou um crime contra ele, que vive no estável, não vai poder ter a pena agravada nesse ponto, porque eu não posso utilizar de analogia para prejudicar o réu, beleza? Show? Vamos lá. Agora, não confunda. Agora, eu já expliquei para você a diferença então entre interpretação analógica, que é uma forma de interpretação da lei, com a analogia. A analogia não é forma de interpretação, é forma de integração. Não confunda, isso cai demais em prova. Cai demais essa diferença. Não confunda com a chamada interpretação extensiva. A interpretação extensiva também é uma forma de interpretação da lei. É interpretação da lei. Professor, o que é uma interpretação extensiva? Olha só, presta atenção aqui, ó. Interpretação extensiva também é uma forma de interpretação da lei que se verifica quando o legislador, ele disse menos do que ele pretendia. O legislador, ao criar aquela lei, ele disse menos do que ele pretendia. Aí nós vamos estender essa interpretação, né? O que nós vamos fazer? Por isso fala interpretação extensiva. Como o legislador, ele disse menos do que ele queria, nós vamos interpretar de forma extensiva, ou seja, nós vamos ampliar a interpretação em relação àquele texto da lei para alcançar a sua real vontade, a sua efetiva vontade, ou seja, o real significado da norma. Professor, a doutrina majoritária entende
Nós podemos utilizar a interpretação extensiva? Sim. O entendimento da doutrina majoritária é pelo... Eu posso utilizar a interpretação extensiva, mesmo nas normas penais incriminadoras, mesmo que seja em prejuízo do réu. Professor, me dá um exemplo? Vamos lá. Olha só. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar o crime aqui de extorsão mediante sequestro. Ó, um exemplo aqui, ó. Um exemplo para você aqui, ó. Vamos pegar o crime de... Olha só. O crime lá do artigo 159 do Código Penal, que é o crime de... Ó, extorsão, é o crime de extorsão mediante sequestro. Então, olha só, crime de extorsão mediante sequestro. Veja só, extorsão mediante sequestro é aquele crime que o bandido ali, ele sequestra a vítima, ele priva a liberdade da vítima, sequestra a vítima para quê? Ele sequestra ela para quê? Ó, com uma finalidade. Com qual objetivo? Com o objetivo de obter uma vantagem ali econômica, né? Uma vantagem econômica para quê? Como uma forma de poder o quê? Liberar a vítima, né? Com uma condição do preço, do resgate. Então ele liga para a família, ó, tô com sua filha sequestrada aqui. Você quer que eu libere ele? Quer resgatar ela? Então deposita esse valor na minha conta, senão eu não libero e vou matar ela. Perceba. Então nós temos uma extorsão mediante sequestro. A vítima fica sequestrada. Só que minha pergunta é, perceba que o legislador trouxe aqui extorsão mediante sequestro. Ele não trouxe extorsão mediante cárcere privado. Porque assim, se você abrir lá no artigo 148, se não me falha a memória, 148 do Código Penal, lá existe um outro crime, que é o crime de sequestro ou cárcere privado. Sequestro ou cárcere privado. Que é um outro crime. Quando a pessoa sequestra a vítima, deixa ela sequestrada. Ou mantém ela em cárcere privado. Qual que é a diferença? Sequestro, obviamente, envolve um ambiente mais amplo, um ambiente maior, né? Cárcere privado é uma forma de sequestro, mas envolve, obviamente, um ambiente menor, um confinamento, por exemplo. O sujeito deixa a vítima sequestrada numa chácara. Ela está sequestrada lá. Agora, se o sujeito mantém essa vítima dentro de um banheiro pequenininho ali, fechado, trancada, ela está em cárcere privado, entendeu? O crime é o mesmo. Sequestro ou cárcere privado lá do artigo 148 do Código Penal. O crime é o mesmo. A diferença é que sequestro é um ambiente mais amplo e cárcere privado é um confinamento, um ambiente menor. Agora, vamos lá. Vamos para esse crime. Quando nós vamos para o crime do artigo 159 do Código Penal, o legislador não falou extorsão mediante cárcere privado. O legislador falou extorsão mediante sequestro. Então, veja só. Agora, quer dizer então que se o bandido sequestrou a vítima, sequestrou ela e deixou ela presa ali, privada de sua liberdade, em cárcere privado. Dentro de um banheiro ali pequenininho, trancada. E liga para a família. Exigindo o valor para poder liberar ela. Nesse caso, não houve extorsão mediante sequestro? Veja só, a lei não falou cárcere privado, a lei falou extorsão mediante sequestro. Perceba, nesse caso, nós vamos precisar o quê? Utilizar dessa interpretação extensiva. Por quê? Veja comigo, nesse caso, o legislador, ele disse menos do que ele queria. Ele disse menos do que ele queria. Por que menos? Porque, obviamente, quando ele fala extorsão mediante sequestro, obviamente, ele queria abarcar também a extorsão mediante cárcere privado. A diferença só vai ser o tamanho do local onde a vítima está. Se ela está no sequestrado ou num ambiente, num confinamento. Mas o sentido da lei, a lógica é a mesma. Então o que acontece? Nesse caso, se nós temos uma extorsão mediante sequestro, está no artigo 59. Mas extorsão mediante cárcere privado, não existe essa modalidade específica. Mas, obviamente, também é crime de extorsão mediante sequestro. O que vai mudar é o quê? Porque em cárcere privado a pessoa está no confinamento local mais fechado. Mas isso não faz com que ela não esteja sequestrada. Só que é em cárcere privado. Então, nesse caso, nós utilizamos o quê? Da interpretação, olha só. Nesse caso, nós vamos utilizar da interpretação extensiva. Ou seja, nesse caso, como o legislador disse menos do que ele queria, nós vamos estender. Ou seja, nós vamos ampliar. Ampliar o texto da lei para alcançar a sua efetiva vontade, ou seja, o real significado da norma. Então, essa interpretação extensiva, nós vamos estender, nós vamos ampliar aqui o texto da lei para alcançar o seu real significado. Então, nesse caso, quando fala em extorsão mediante sequestro, pela interpretação extensiva, aqui também, obviamente, abarca o quê? O cárcere privado. Entendeu? Aqui também abarca o quê? O cárcere privado. Por questão de lógica, né? Por questão de interpretação. Como o legislador disse menos do que queria, nós vamos interpretar de forma extensiva. Nós vamos ampliar o texto da lei para alcançar a sua efetiva vontade.
vontade, beleza? Então, fazendo essa interpretação extensiva, o que quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa pratica uma extorsão mediante cárcere privado, ela também vai incorrer no artigo 159 do Código Penal, porque o sujeito praticou uma extorsão mediante sequestro, que envolve cárcere privado, que está, obviamente, em um confinamento, mas envolve também, né, uma extorsão do artigo, mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal. Vou dar um outro exemplo para a gente fechar aqui, para a gente ir para as questões. Olha só. Vamos pegar o crime de bigamia. Crime de bigamia. O crime de bigamia, veja só, bigamia, artigo 235 do Código Penal. Veja só, a bigamia se verifica quando uma pessoa, obviamente, a pessoa ela contrai ali um novo casamento, sendo ela já casada. Então a pessoa ela já é casada e ela contrai ali um novo casamento. Nós temos uma bigamia. Agora, obviamente, nós temos que interpretar a bigamia de forma extensiva. O legislador disse menos do que ele queria, porque é óbvio, a bigamia também, por lógica, por interpretação extensiva, também alcança a poligamia, ou seja, a contração de três ou mais casamentos simultâneos por uma mesma pessoa. Perceba que a lei não fala especificamente de contração de 3 ou mais casamentos. A lei fala uma pessoa que já é casada contrai um novo casamento, traz dessa situação específica, da bigamia. Pessoa já é casada contrai um novo casamento. Isso é crime de bigamia. Agora é óbvio que o legislador disse menos do que queria. Veja, se uma pessoa que já é casada contrai um novo casamento, é bigamia, é crime, obviamente essa pessoa que já é casada, ela contrai mais outros casamentos, né? Ou seja, nós temos 3 ou mais casamentos. Veja só, nesse caso, é óbvio que também vai encaixar dentro do crime de bigamia. Por quê? Porque o legislador disse menos do que queria. Aí nós vamos utilizar justamente o quê? Dessa interpretação extensiva para ampliar o texto da lei para alcançar a sua efetiva vontade, né? O seu real significado. Bigamia, obviamente, mesmo que não esteja na lei, obviamente alcança a poligamia, que aí vai envolver a contração de 3 ou mais casamentos. É crime da mesma forma, dentro do crime de bigamia do artigo 235 do Código Penal, pela via interpretativa extensiva, beleza? Show? Então perceba, a interpretação extensiva, perceba que também é uma forma de interpretação da lei. E ela pode ser utilizada em prejuízo do réu? Pode sim. Então vamos lá, só um resumão aqui para a gente resolver as questões. Então lembra comigo, a analogia é uma forma de integração da lei. A analogia só pode ser utilizada para beneficiar o réu, o acusado, ok? Agora, a interpretação analógica e a interpretação extensiva são formas de interpretação da lei. E nesses casos, a interpretação analógica pode ser utilizada para prejudicar o réu? Sim. E lembrando, a interpretação extensiva também pode ser utilizada para prejudicar o réu. O que não pode é a analogia. A analogia jamais pode ser aplicada para prejudicar o réu, porque não é uma forma de interpretar, e sim de integração da lei para suprir a lacuna da lei. Beleza? Show? Então vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões aí, ó. Como cai na prova? Vamos lá. Sobre a analogia e a interpretação da lei penal, analisa as assertivas e indica a alternativa correta. Vamos lá, inciso 1. Primeira questão, fala o seguinte, ó, primeira assertiva aqui, ó. A analogia consiste em aplicar uma hipótese já regulada por lei? Gente, a analogia consiste em aplicar uma hipótese que não é regulada por lei. Já regulada por lei, não. Na analogia, eu vou aplicar uma hipótese que não tem o quê? Não tem uma lei específica. Eu vou pegar uma outra lei para aplicar esse caso que não tem lei. Só que aqui fala, a analogia consiste em aplicar uma hipótese já regulada por lei. Não, a analogia não tem. É uma forma de integração da lei. Então, aquela situação não está regulada por lei. Não está regulada por lei. Então, essa aqui está errada. A2, vamos lá. Na interpretação analógica, existe uma norma regulando a hipótese expressamente. Existe uma norma regulando a hipótese expressamente, mas de forma genérica, o que torna necessário o recurso à via interpretativa. Essa questão está correta. Lembra que na interpretação analógica existe uma norma regulando a hipótese expressamente seguida de uma fórmula genérica, o que torna necessário o recurso à via interpretativa. Perfeito. E a 3, não se admite o emprego de analogia para as normas incriminadoras. Ó, a analogia não se admite para as normas incriminadoras, uma vez que não se pode violar o princípio da reserva legal. Tá certo, lembra? A interpretação analógica eu posso utilizar para prejudicar o réu. A analogia jamais. A analogia eu só posso utilizar para as normas penais não incriminadoras. E aqui fala que não se admite o emprego de analogia para as normas incriminadoras. Não se admite, porque prejudica o réu. Perfeito. Então as questões, as assertivas corretas eram as 2 e 3, né? Então a resposta aqui, letra C. Apenas as assertivas 2 e 3 são verdadeiras. Vamos lá. E vamos uma de certo e errado aqui. Vamos lá.
Em se tratando de direito penal, admite-se analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida em sua aplicação for favorável ao réu. Tá certo, ó. Em se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existir o quê? Uma lacuna, lembra? Uma lacuna a ser preenchida e a sua aplicação tem que ser o quê? Favorável ao réu na analogia. Vamos lá. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em união estável da regra que isenta a pena o cônjuge que subtrai bem pertencente a outro cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Perfeito. É inclusive o exemplo que eu dei pra você. Lembra do que vive em união estável, que um cônjuge vai lá e pega, ou quem vive em união estável vai lá e pega do companheiro, da companheira, ali o bem, né, para fazer uma compra, etc., o dinheiro na carteira. Então, nesse caso eu posso utilizar da analogia para beneficiar o réu. Então, nesse caso, eu posso aplicar a analogia porque beneficia o réu. Essa resposta e esse exemplo estão corretos, resposta certa, beleza? Show? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para você. Conta comigo aí rumo à sua aprovação. Valeu, tamo junto.